é um tripé, né? No caso, tem que andar os três alinhados: o curso, a família e o aluno. Todo o amparo que a gente precisou do curso Forte, quanto simulados, algo desse gênero, tudo, quanto os professores, professor Eric, só agradecer a ele também a atenção, a todos vocês, entendeu? Olá, pessoal! Nós estamos hoje aqui com o nosso bate-papo com o nosso aprovado, na verdade, uma aprovada linda, Manuela Cristina, tá aqui conosco para a gente poder conversar um pouquinho sobre a trajetória de aprovação dela. Queria saber de você, Manuela. Você foi aprovada no Colégio da Polícia Militar. Confirma para mim qual foi a sua colocação. Foi esse ano mesmo de 2025? Conta pra gente como é que foi esse resultado. Eu fui aprovada em 14ª colocada. Para mim, eu fiquei bem feliz, sabe? Foi um momento muito alegre na minha vida e eu estudei muito para chegar até aqui, então foi muito bom. Olha só, que bacana. E o paizão tá aqui também, né, Augusto? Comenta como é que foi essa reação aí ao ver o nomezinho da Manuela na lista de classificados desse ano. Então, no dia que saiu a classificação, todo momento ela vinha: pai, e aí, já saiu, olha no site, já saiu, tal. Eu falei: não, calma, ainda não. E a gente olhando ansioso. A partir do momento que saiu, a gente viu o nome dela lá entre os classificados, dentro no número de vagas, né? A Uhum. gente, pô, foi uma alegria muito grande, porque foram pouco mais de 2 anos de estudo e de dedicação, entendeu? Foi uma jornada, um pouco árdua, mas que valeu a Valeu a pena. pena, com certeza. A Manuela agora está garantindo um ensino fundamental de qualidade, um ensino fundamental gratuito, que na verdade aponta inclusive para o ensino médio, se ela quiser dar continuidade ao ensino médio na própria instituição, ou fazer outras provas, né, caso ela deseje dar continuidade à carreira militar, ela pode, né, fazer prova para a Marinha, para a Aeronáutica. São muitos caminhos que você tem pela frente, muitos caminhos mesmo. E você falou agora um ponto muito importante que foi o período de preparo dela, né? Então, assim, um pouco mais de 2 anos foi o período que ela estudou e a gente sabe que cada aluno tem o seu momento. Então, às vezes, os alunos chegam aqui ao curso com dificuldades e é normal, porque quando a gente olha para a prova, a gente sabe, né, Manu, que o nível de dificuldade da prova é alto comparado ao que os alunos normalmente têm na escola. E é justamente sobre isso que eu quero conversar, né? Lembra para mim, Manuela, como é que foi o teu início? Conta para mim o que que você teve de dificuldade lá no início, que hoje você percebe que você venceu todos eles para justamente estar conseguindo ocupar aí essa vaga de classificada. No início, eu comecei no quarto ano, né? Uhum, Na metade do quarto ano. Para mim foi muito difícil porque eu não estava entendendo nada, a matemática estava difícil, estava tudo muito difícil, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Então, uhum, para mim, estava muito elevado. Não eram matérias do quarto ano, no caso. uhum. É. Aí, a partir do quinto já começou a ser mais fácil, porque a matéria eu já estava vendo um pouquinho, algumas não, mas outras eu estava aprendendo também na escola, então foi um pouquinho mais fácil. Só que agora, nesse último ano que eu fiz, foi o ano em que, para mim, foi o mais fácil dos três, também porque eu já tinha feito, né, as matérias, mas também a escola também estava repassando a mesma matéria que o curso estava passando. Uhum, legal. Então você foi caminhando com o conteúdo e o fato de você ter iniciado lá atrás acabou trazendo para você uma vivência diferente, né? Porque para pensar, existem alunos que iniciam o estudo conosco aqui no quinto ano. Outros até buscam no sexto ano. Só que o fato do concurso ser aí entre setembro e outubro é muito pouco tempo para o aluno poder estudar. Então eu concordo com você, né? Foi bastante conteúdo que você precisou ver, matérias que você não tinha visto na escola, mas o fato é, quando o aluno ele começa esse processo antes, ele acaba tendo mais tempo, né, de conseguir assimilar aquele conteúdo, né? E você fez essa jornada, né, de construir tijolinho por tijolinho para conseguir chegar então a esse resultado. Que bacana! E o que que levou você a pensar
Ah, vou fazer prova para o Colégio da Polícia Militar. Se você quiser falar alguma coisa, Augusto, fica à vontade também, né? Mas assim, o que que vocês, enquanto família, Manuela, pensaram, não, vamos estudar aí para essa prova, para Manuela poder conseguir entrar num colégio como esse? O que que fez vocês despertarem esse interesse? Então, eu só tive conhecimento do colégio, apesar de eu ser militar, só tive conhecimento do que poderia fazer o concurso quando eu estava no final do quarto ano já. E aí eu procurei o curso, comecei a procurar, a pesquisar, vi que o curso era próximo da nossa residência, e aí Aham. entrei em contato. Ela entrou no final do curso mesmo, por volta de agosto, né? De Foi lá em setembro. 2023, agosto, setembro de 2023. E aí ela fez o finalzinho. Muitas das matérias ela ainda não tinha visto por estar no quarto ano. No quinto ano, ela começou desde o início. Ano passado, ela aprovou, mas não classificou. Ela bateu na trave. E esse ano a gente foi e persistiu. Isso Não, aí. vamos continuar tal, vamos tentar. E ela, assim, ao longo desse ano todo, se encontrava muito mais confiante, muito mais, assim, atenta a Uhum. tudo aquilo, todo o conteúdo que o curso vinha aplicando, entendeu? Para a gente, como família, assim. Ela foi amadurecendo também, né? Durante esse processo, começou a ter aí mais disciplina, mais maturidade, mais responsabilidade em relação ao estudo. E como você falou, atenção, porque muitas vezes o fato de a gente estar lidando com a faixa etária deles, Augusto, que é a faixa etária ali infantil, né, indo para a adolescência, a gente sabe que é um desafio, ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente compete com tantos outras questões aí em relação à tecnologia. Então, reter a atenção do aluno é um desafio. E o fato, né? Isso aí com certeza vocês devem ver isso em casa também. Então, fazer com que a Manuela conseguisse, né, ter mais atenção, mais foco, mais responsabilidade, com certeza aí contribuiu para esse resultado que vocês estão vendo hoje. E Manuela, você em algum momento desse período que você estudou com a gente, você pensou em desistir? Você falou assim, nossa, pai, mãe, tá muito difícil, acho que não é pra mim. Você chegou a pensar alguma coisa desse tipo ou não? Não, nunca pensei nisso, porque o meu pai e minha mãe sempre estiveram do meu lado, né? Falando que eu ia conseguir, que era possível, que não era nada impossível para mim, que era só eu estudar. Bacana, né? Olha como é que a participação da família, né, Augusto, faz toda a diferença. E eu te perguntei isso, Manuela, porque às vezes, pela dificuldade, às vezes a gente desanima, né? Como você percebeu, houve uma dificuldade. Não foi fácil, foi fácil chegar até aqui? Diz pra mim. Né? Mas não é porque foi difícil que eu também vou desistir, não é mesmo? Então, assim, foi um caminho difícil, mas pelo fato de ter persistido, a gente conseguiu chegar, né, num bom resultado. E assim, pra gente, vou dizer pra vocês, é uma alegria tão grande, né, quando a gente vê um aluninho transformado, né, quando a gente vê o aluno realmente entrou de uma forma, saiu de outra, né, conseguiu crescer, amadureceu no É conteúdo um também, né, não tripé, né? somente No caso, amadureceu tem enquanto que andar pessoa, os mas três também alinhados: o amadureceu no curso, a conteúdo família e o e aluno. trazer isso para a família como resultado positivo, tenho certeza que vocês ficaram muito alegres, assim como a gente também. Porque é uma vitória. De fato, eu costumo falar até para ela assim, é um tripé, né? No caso, tem que andar os três alinhados: o curso, a família e o aluno. Acho que os três têm que estar alinhados e entrosados para o sucesso no final das contas. E foi assim, todo o amparo que a gente precisou do curso Forte, quanto simulados, algo desse gênero, tudo, quanto os professores, professor Eric, só agradecer a ele também a atenção, a todos vocês, entendeu? Porque assim, é um tripé, foi os três alinhados assim para a gente todo o chegar amparo nesse que a gente momento, precisou entendeu? do curso Se não Forte, tiver a resiliência, a quanto persistência, simulados, não, não não chega. desse O início gênero, é tudo, difícil, é quanto os complicado, professores, professor Eric, principalmente só pela faixa agradecer a etária ele também a de atenção, idade, a né? todos Porque são vocês, crianças que entendeu? querem Porque assim, é brincar, um querem fazer tripé, qualquer outra foi os coisa do que três estar ali alinhados dentro. assim para a gente E chegar ela nesse foi momento, percebendo isso entendeu? ao longo do Se não tempo, tiver que a aquilo dali seria resiliência, a importante para ela, persistência, e graças a não Deus chega. O chegou. início é difícil, é E complicado.
complicado, E é algo que ela principalmente conquistou pela faixa agora, etária Manuela, durante de esse idade, período que né? você vai levar Porque para a são sua crianças que vida. querem Tudo brincar, isso que querem você fazer qualquer conseguiu outra coisa do que absorver, estar ali, você né? conseguiu ganhar, E isso ela foi moldou a percebendo isso sua ao longo do cabecinha, tempo, que aquilo moldou, dali né, a seria forma de você importante ver o para mundo ela, hoje é e graças totalmente a Deus chegou diferente, né, em o relação dia. a como você iniciou no curso. E isso te traz, assim, um privilégio, como eu posso dizer, porque comparado a outras crianças que não tiveram essa oportunidade, você está caminhando à frente mesmo, né? Porque está conseguindo observar fatos que antes você não observaria se você tivesse continuado apenas na escola, né? Sem estar inserida nesse ambiente de preparo, de disciplina, né? De treinamento. E eu queria falar sobre isso, sobre treinamento agora, né? Falando sobre rotina, Manuela. Você acompanhava as aulas, participava das aulas, e como é que você estabelecia sua rotina de estudos? Você estudava depois das aulas do curso? Como é que era o seu final de semana? A gente sabe que aqui no curso a gente tem um padrão das aulas que ocorrem durante a semana, tem os simulados que acontecem, os testes também, mas eu quero saber de você. Como é que você organizava os seus estudos? Logo depois, né, de eu voltar da escola, é, eu já ia para o curso, porque eu saía, né, meio-dia e meia, e o curso começava 2h10. E Aí eu vi o curso, né, até às 5h30, e depois eu fazia algumas questões, eu revia, né, a matéria das aulas. E assim era. Nesse último ano, por ela já ter visto todo o edital no ano passado, e quando chegou os Nesse três, último ano, 4 por meses ela já antes ter da visto prova, todo o antecedendo edital a prova, no ano a passado, gente fez uma e quando bateria chegou os três, de exercícios, 4 né? meses A antes gente, da prova, por dia, pelo antecedendo a menos, prova, de diversas a gente matérias. Eu fez uma pegava de bateria matemática, de português, que seja, exercícios, de né? outras A provas, gente, de outros por dia, concursos, pelo menos, de diversas matérias. colégio Eu da pegava Polícia de Militar de outros matemática, estados, português, ou que colégio seja, de outras militar. provas, de Então, ela outros pelo menos fazia de concursos, 20 a 30 questões colégio da após, Polícia além Militar de do outros curso, estados, ou eu colégio sempre botava militar. ela para Então, ela fazer pelo mais menos fazia questões de de 20 a 30 questões após, além foi a do curso. bateria. Eu sempre No botava ela final, para assim, a fazer gente mais fez bastante questões, exercício, 20 a 30 principalmente questões todo matemática, dia. né? Que E é onde foi a que é bateria atenção maior ali. no final, É assim, verdade. a gente fez bastante Foi exercício, assim, essa foi a principalmente rotina, matemática, assim, né, que é onde nesse que é a último ano. atenção Faz maior total ali. diferença, Onde tem... porque fato Foi de você assim, ter essa tido foi a rotina, conteúdo, com assim, teoria, né? nesse último ano. Exercícios. A prática, né, já diz o velho ditado que leva à perfeição. Então, quanto mais você treina, mais você exercita. A gente não pode se cansar de exercitar. Pelo contrário, né? Então, assim, o fato do aluno rever o conteúdo, como você bem falou, né? Este ano, para ela, acabou sendo mais fácil, digamos assim, pelo fato de ela estar repassando novamente, né, as matérias. Isso para ela acabou fazendo diferença porque ela foi assimilando mais rápido. Opa, isso aqui eu já aprendi. Ih, bacana, essa matéria aqui eu já vi. Agora eu vou mais rápido nos exercícios. Então vocês fizeram da maneira correta mesmo, né? Quanto mais exercícios, melhor, né? Mais fixação o aluno tem. E pensando no momento, agora saindo um pouco do treinamento, pensando no dia do concurso desse ano. Ano passado você chegou a fazer a prova, vocês mencionaram, foi na trave, quase, quase foi. Mas também foi uma experiência bacana, né? O fato de ela ter feito a prova ano passado. Conta pra mim aí a experiência que ela teve. É, e a experiência deste ano no dia da prova. Que você até comentou sobre confiança, né? Conta pra mim um pouquinho sobre isso. Bem, então, o ano passado ela foi, mas estava bem nervosa. Ela entrou nervosa, foi uma das últimas a sair também. Foi uma das últimas a sair, mas ela fez uma metade de prova muito Esse boa. ano, Só a que gente deixou matemática fez por diferente. último. A estratégia A talvez gente da prova começou não tenha sido a falando, melhor, que a sempre gente falando para ela, começa e pelas deixou questões matemática mais por último. fáceis, Então tinha vai pouco ganhando tempo, foi onde deixa as mais difíceis pintou o pro final, nervosismo e usa a gente todo o tempo de perdeu um pouco prova, dos pontos já na entrega prova, na isso parte daí de com matemática. atenção. E Esse novamente ela ano, foi a as três gente últimas a fez sair. diferente. Só que quando A ela gente saiu esse começou ano, ela já saiu com um sorriso no rosto. sempre falando para ela, começa pelas Diferente. questões mais fáceis, Eu vai confesso que eu ganhando do lado de tempo, fora ali, deixa eu as estava mais até difíceis por final, apreensivo, usa porque eu todo o vi tempo de muitas prova, crianças saindo com uma emprega hora de isso daí com prova, atenção, crianças novamente chorando, ela foi nervosa. três últimas a sair. E aquilo
Olha, vai Só que deixando quando a ela gente saiu como esse ano, ela pai, já né? saiu com um mais sorriso tenso. no rosto, a prova difícil e tal. Muito diferente. E quando ela saiu, Eu que ela confesso saiu que eu, com do um lado de sorriso no fora ali, rosto, eu deu estava aquele até alívio no coração. apreensivo, porque eu vi Missão foi muitas crianças cumprida, né? saindo com uma hora de prova, crianças chorando, nervosas, É e verdade. aquilo vai deixando a gente como pai, né? Mais Nervoso, tensa. a prova é difícil e tal. E quando ela saiu, que ela saiu um pouco o sorriso no rosto, deu aquele alívio no coração. Missão foi cumprida, né? Ela saiu com o sorriso no rosto. Falei, bem, ela deu o melhor dela. Ali já sabia que, independente do resultado, ela é uma vitoriosa. Com certeza é uma vitoriosa, sim. E a gente sabe que, assim, como a gente vem falando, né? Não é uma trajetória fácil, é uma trajetória que a gente comenta aqui de superação. E, na verdade, quando a gente tem o resultado de aprovação, esse resultado ele não acontece somente no dia da prova. Você vai conquistando esse resultado dia após dia, dia após dia, dia após dia, até que no dia de fato do concurso, da prova, aquilo se concretiza, né? Como você bem falou, né? Sai da prova mais confiante, mais alegre, deu o seu melhor, você foi lá e fez, né? O que estava no seu alcance, lembrou de tudo que você aprendeu e isso foi construindo, deu a você, né, essa condição de construir uma trajetória mais sólida, né? Que esse ano de 2025 realmente foi aquilo que você, ufa, né? Cheguei até aqui, vamos lá, né? Estou aqui no dia da prova e vou dar o meu melhor. Fiquei muito feliz aí, Manuela, e saber que não somente eu, mas toda a equipe está muito feliz pelo seu resultado. Saber que a gente vibra com vocês, fica muito feliz mesmo, porque a gente sabe que não é à toa, né? Chegar até aqui, a gente sabe que é fruto de muito esforço, de muita dedicação, como o seu pai bem falou aqui, de estratégia, às vezes não dá certo de uma forma, né? Vem a ser outra para poder ser melhor enquadrada ali para o aluno, e assim a gente vai, né? Abrindo portas pelo caminho. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, caso, né, a Manuela fez a prova e aí veio o dia do resultado. Conta para mim como foi esse dia do resultado. Manuela, quem viu primeiro? Conta para mim como é que foi aquela sensação de ver o seu nomezinho na lista de aprovados e classificados. Eu vi junto com meu pai, né? Porque bem na hora que tinha saído, eu já tava do lado dele, porque Aham. eu tava muito ansiosa para sair logo o resultado. Então eu sempre tava do lado do meu pai perguntando, "Ô, pai, vê se já saiu, pai, vê se já saiu." Aí até que um momento saiu, né? Só que aí tava tudo embolado, sabe? Tava todos os colégios com Misturados, é. é, com dependente, não dependente, órfãos, tudo junto, né? Aí a gente teve que pegar uma folha de papel e ir anotando pra poder até chegar o meu nome, né? Da primeira vez que a gente contou, tinha, a gente tinha contado, a gente tinha esquecido uma pessoa de contar. Aí meu pai resolveu imprimir as folhas, né, do edital e a gente foi marcando. E aí, Uhum. marcando, a gente tinha visto, né, que meu pai tinha esquecido de contar uma pessoa. Quando bateu, começou a bater o desespero, né, porque bateu o 10º colocado e nada do meu nome chegar. Eu fiquei muito nervosa e aí eu falei assim, ô pai, cadê o meu nome, pai? Acha meu nome logo aí. Até que, né, ele achou meu nome em 14º colocado. Aí eu fiquei muito feliz. Olha só. É uma história para contar, né? Com certeza, aquela ansiedade boa, assim, de expectativa mesmo, né? De contagem ele regressiva para poder conseguir ver o nomezinho e é digamos assim, é um presente, né? Vai encerrar o ano agora, né, Manuela? Vai encerrar o ano com um presentão de Natal, para que você comece o ano de 2026 de uma outra forma. E a unidade que você foi aprovado foi a unidade de Campo Grande? Sim. Que legal, que bacana, ou seja, próximo da residência de vocês. E é um colégio que de fato tem feito a diferença na vida dos alunos. E a gente acompanha, né? Esse ano, agora de 2025, é o 6º ano consecutivo que a gente está em primeiro lugar de aprovação, né, no Colégio da Polícia Militar. A gente fala isso com muita felicidade, com muita alegria, né? De poder compartilhar essa informação com vocês. E assim, a gente vê o retorno dos pais, né? De como foi
ser aprovado, entrar no colégio, e hoje o colégio tem trazido bons resultados também, gerado bons frutos, ou seja, a Manuela vai estar bem encaminhada, viu? Bem encaminhada mesmo, né? Um colégio que valoriza não somente o conteúdo, mas os valores. Né? Os valores em relação à própria educação, em relação à disciplina, é uma cultura que o colégio consegue colocar para os alunos, e muitas vezes até alguns pais que pensam, né, no colégio da Polícia Militar, pensa apenas no rigor. Poxa, pera, o colégio é rigoroso? Será que meu filho vai se adaptar? E até por visitas que a gente já fez lá, a gente viu o quanto o colégio é acolhedor também da mesma forma. Então eu tenho certeza aí, né, que a Manuela vai estar em boas mãos, bem encaminhada aí a partir do próximo ano. E eu queria, né, já caminhando agora para o final, queria te perguntar se você vê algum objetivo daqui para frente, Manuela. O que que você pensa aí? No seu futuro, né, no seu crescimento, profissão? Você já pensou a respeito disso? Eu não sei ainda, porque eu ainda vou decidir, mas por enquanto eu já sei mais ou menos a minha trajetória, o que que eu quero fazer. Porque logo depois, né, de fazer o CPMEG, eu queria muito fazer o Colégio Naval Aham. e ser oficial da Marinha, né? Só que aí eu não sei se eu quero ser da Marinha, oficial da Marinha mesmo, ou da Marinha Mercante. Temos caminhos aí pela frente, né? A gente costuma dizer aqui, Augusto, que seja um caminho ou outro, algo que é primordial é que o aluno saiba que ele precisa estudar. Então, seja nas Forças Armadas ou não, o caminho que você tem que mirar é o estudo. Isso vai fazer toda a diferença para você nas escolhas, né, que você for fazer lá na frente. E de tudo que você aprendeu, Manuela, nessa trajetória de estudo, aqui no curso, né, com o concurso em si, o que que você diria como conselho, né, para um aluno que vai fazer ainda a prova nos próximos anos? Qual o recado que você daria? Eu diria para ter atenção, foco, dedicação. E você, Augusto, quer dar algum recado para as famílias ou para os alunos pela vivência, né, que você teve ao longo desse período? A persistência é a chave do sucesso. Gente, tem que persistir, tem que ter a resiliência, tem que ter o foco, a ajuda da família. O curso está sempre aí, pronto emprego para apoiar a gente. E ter ali lado a lado com a criança. A criança sozinha não consegue. Tem que ter a família ali, junto com o curso, ambos andando lado a lado. E é isso. A gente fez muitas questões das provas antigas. É isso, é exercitar para que consiga chegar, entendeu? Eu falo para ela que a pessoa que ela está se tornando é assim, dói, dá trabalho, leva tempo, mas que ela vai ser uma pessoa de sucesso. É um trajeto que nem sempre os frutos são doces, né? Porque as raízes do estudo são amargas, mas os frutos são doces. Tem que persistir, ter a resiliência que vai chegar, porque é muito bom quando chega o dia da aprovação. É verdade. Tenho só a concordar com você e dizer que a gente está muito feliz novamente, né? Reitero aqui o que eu mencionei, a gente está muito agradecido pela confiança que vocês tiveram, né, no nosso trabalho. A gente vem aí, né, ao longo dessa trajetória, né, de existência do curso, são mais de 15 anos que a gente, né, trabalha aqui em prol dos alunos, e quando uma família vence, a gente vence junto também, então é uma alegria que não tem tamanho. E a gente agradece. Aqui eu agradeço em nome de toda a equipe, por essa escolha, né? Por vocês estarem conosco ao longo dessa trajetória, por vocês não terem desistido, né? Porque cada sacrifício valeu a pena, cada esforço, como você bem falou, né? A gente às vezes não consegue ver os frutos ainda, mas eles estão lá. Uma hora vai chegar o momento da colheita, mas existe o processo, né? Então, muitas vezes as pessoas não estão com paciência, né, de esperar o processo, mas que vale a pena, né? Hoje a gente observa o fruto dessa colheita aí maravilhosa que foi esse ano de 2025 e eu fico só agradecida, viu? Um beijo bem grandão para vocês. Eu desejo, Manuela, todo sucesso
não só nesse ano de 2026 que vai iniciar, mas todos os anos da sua vida, qualquer que seja a sua escolha. Conte com a gente nas suas próximas, né? Suas próximas caminhadas aí, né? As trilhas que você for perseguir, mas por hora eu tô muito feliz e peço para que você possa aí continuar, né? Nessa caminhada firme e forte, estudando, com tudo que você aprendeu aí ao longo desse período. Tá bom, pessoal? Olha, beijo bem grandão. Fiquem Beijo. com Deus e contem com a gente sempre. Tudo de bom. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.